Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa Egrégora de Cura, mais uma live desta quarta-feira. Sejam todos bem-vindos. Hoje recebendo um cara muito legal, esse rapaz aí da foto, você sabe quem é ele? Quem deve constelar? Olha aí, a pergunta da noite vou botar aqui já o @, Fábio Zanin, não, só botar Fábio Zanin, vou botar aqui, agora vou fixar, não perderemos tempo, vou chamar o meninos e meninas. Salve, Luizão, querido! Tem até a musiquinha. Eu adorei a musiquinha, viu? Super alegre, legal. Pra gente relaxar no final desta tarde, início da noite. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à nossa Egrégora de Cura. Fábio Zanin, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Prazer enorme te ter aqui pra gente. Muito obrigado, Luiz. O meu prazer também, viu? Prazer é nosso. Vamos dar boa noite para as pessoas que estão entrando aí, então, pra gente começar. Fábio, já dei boa noite. Gabriela Bueno, boa noite. Ariel, boa noite. Vânia Bart, Lanuzi, boa tarde, seja bem-vinda. Ariel, boa tarde. Miss Tancini, acho que é esse. Seu nome eu sei que não é esse. Regiane Amaral. A Ivone Delgado, boa noitinha. Boa noitinha, pessoas lindas. A Ivone fala tudo no diminutivo. Fala boa noitinha, bom diazinho. Ela vai falar, a gente vai conversando. Fábio, a gente está ao vivo aqui no Instagram. Estamos ao vivo também no nosso canal do YouTube, do Facebook, do Twitter. E então, vocês que estão aí no Facebook, Twitter e Instagram e YouTube, façam perguntas sobre essa técnica maravilhosa chamada constelação familiar, que eu sou fanzaço. Boa noite, mais uma consteladora aí, a Fabiola Baliani. Seja bem-vinda, que legal. Essa aí, é a dona Fabiola, Fabrucha, mais conhecida. Ela tem caldeirão e tudo. Aí. Coisa boa. É verdade. Fábio Zanin, que bom te receber aqui. Que bom, tô bem feliz. Que alegria, viu, Luiz? Acertado. Eu vou dar uma notícia, então, para essa galera que está entrando agora, para dizer o seguinte: o Fábio vai fazer 3 séries de lives, quer dizer, 3 lives em série. 3 lives, isso. Toda quarta-feira, 19 horas, eu e o Fábio vão estar aqui falando sobre esse assunto maravilhoso, que é a constelação familiar, certo? E eu vou pedir para o Fábio se apresentar e explicar um pouquinho o que é a constelação familiar para as pessoas que estão entrando e que não conhecem, tá? É isso aí, Fábio, é com você, enquanto eu vou ajustando aqui as coisas. Tá ótimo. Querido Luiz, primeiramente eu quero dizer que alegria, né, tá aqui. Sempre é uma alegria, viu, Luiz? Esse compartilhar, né, não é uma simples live, é além disso, né? É esse compartilhar, esse espaço tão legal que é a Egrégora de Cura, o seu trabalho. Boa noite a todos e, né, eu gostaria de compartilhar até uma frase sua, Luiz. É tudo tão corrido, né? Não deu nem tempo de falar com o próprio Luiz, eu vou falar agora. É isso mesmo que você falou, né? Que é lindo a gente entender, né? O porquê, quem que deve. A gente vai esmiuçar bastante. O que eu achei legal da gente ter conversado nos bastidores, você falou assim, é legal ter essa sequência, até para quem tem essa profundidade, né, Luiz? Quem busca entender mais, não com o racional, mas com a vivência, né? Com a troca, falando das leis do Bert. Então é muito legal a gente estar sempre difundindo algo que é tão profundo, né, tão maravilhoso. Então, muito obrigado por esse espaço. Eu sou o Fábio Zanin, para quem não me conhece, né? Eu sou psicólogo e sou constelador familiar também. Tenho algumas formações, dentre elas a análise transacional, que me acompanha há muitos anos também, né? Não tem como não falar dela, porque ela foi, assim, uma das, digamos, das luzinhas, né, que eu segui, porque quando eu fui para a França, Luiz, como voluntário total, não ia receber nada, né, ia trabalhar com pessoas portadoras de deficiência mental e física, né, numa instituição muito linda, que se chama L'Arche. Ela está
viva e forte, né, no mundo inteiro aí, em mais de 47 países e tudo, e trabalhando sempre com, né, muita humanização com os portadores de deficiência mental. E aí eu fui para lá. E isso tem 20 anos atrás, né? Exatamente 20 anos atrás. Eu fui em 2000, Luiz, totalmente entregue, já era ator de teatro, minha primeira profissão, né? Formado, com DRT e tudo. E aí, todo feliz, Luiz, mas me faltava algo, né? Sempre eu conto essa história. E aí, nessa busca, quando eu fui para a França, achei que ia ficar 1 ano fazendo um trabalho voluntário lá, fiquei 5 anos. E aí a gente teve, assim, bombardeado de formações, né? A gente não ganhava dinheiro, mas ganhava tanta experiência, sabe, Luiz? Tanta formação, né? De tudo que você pode imaginar, com psiquiatras, psicólogos, e a gente era formado por eles, né? E lá a gente teve que conhecer a análise transacional, porque ela era uma das técnicas utilizadas para o tratamento dos pacientes, né? E da gente, porque a gente era obrigado a fazer terapia. Porque o baque é muito forte, né? Você lidar com um deficiente mental, com portadores de deficiência mental, né? E física. Era uma casa, né, Luiz? Onde alguns já eram abandonados pela própria família, e assim ia, né? E aí as pessoas, elas faziam voluntariado, até hoje funciona assim, alguns são funcionários, mas tem muitos voluntários que vivem, doam 1 ano da sua vida, e aí vai sendo formado, né? E aí, enfim, a análise transacional é uma técnica pós-Freud, né, Luiz? Que estuda os nossos estados do ego, pai, adulto e criança. E aí vai com todas as suas subdivisões, né? É incrível. É uma ferramenta maravilhosa para usar em psicoterapia. E aí, quando eu voltei para cá, fui para o Rio de Janeiro, morei 13 anos lá, né? Eu fiz a escola Albert Tavares, que era a pós, né? De 3 anos em análise transacional. E no final, Luiz, a gente tinha que conhecer mais 2 outras vertentes, né? De dinâmica terapêutica, antes de se formar. E aí uma delas foi a constelação familiar, onde eu fui como cliente, paciente. E foi incrível, Luiz, porque eu fui arrebatado, né? E aí eu já entro, aí que entrou a constelação familiar na minha vida em 2006, e foi uma coisa incrível. Por isso que eu falo, não é a gente que escolhe, é a gente que é escolhido. Porque eu, daí em diante, Luiz, eu me vi envolvido em constelação, sempre eu estava indo, todo mês, estudando e lendo. E aí acabei fazendo as 2 formações, né? Sou psicólogo, tenho um grupo terapêutico, atendo, né? Normalmente em psicoterapia, mas trabalho também com a constelação. E por que eu faço? Eu falo das 2 coisas, Luiz, e todos os queridos que estão aqui nos assistindo. Porque elas são diferentes, são vertentes e caminhos bem diferentes. A constelação familiar, se ela entrasse dentro de um digamos assim, que a gente fosse decodificar ela estaria mais na psicologia transpessoal, né? Porque a gente não analisa a pessoa, não é que nem uma psicoterapia, sabe, Luiz? É diferente. É uma dinâmica fenomenológica, né? Quer dizer o quê? Que tudo vai vir à tona daquele cliente, naquele momento o cliente não sabe, o terapeuta não sabe, o campo morfológico, né? Que é esse campo independente de religião, Luiz, é o nosso interior, né? Com todos os nossos ancestrais, com toda a nossa história, com tudo que a gente tem, né? Nos nossos corpos. Então, aí vem a constelação. Você traz um tema. O que é um tema? Aí a gente vem até o título, né? Quem deve constelar, quem pode constelar. Na verdade, o tema é uma coisa, Luiz, que você não vai procurar. Você já sabe de fato. É um incômodo que você tem, às vezes desde a infância, às vezes pode ser 5 anos, 10 anos. Geralmente é algo que nos incomoda, Luiz, ao longo da vida. Aí a pessoa percebe, cada um numa área, né, ou até em várias áreas, dependendo da pessoa, Luiz, ela vai estar encalacrada numa área, ela não sabe. Né? Eu dou sempre exemplos de um rapaz, eu prezo o nome dele e tudo, mas essa história é real. Ele fez uma constelação comigo, ele passou no IME, Luiz, um cara inteligentíssimo, fazia mestrado no IME e tudo, e ele sempre relatava, ele tinha excelentes empregos, né? Ele era funcionário convidado da Petrobras, coisa assim fenomenal, um cara inteligentíssimo, trabalhava com mapeamento e tudo, né?
e ele sempre reclamava de uma dificuldade que ele tinha em manter empregos. Ele ganhava assim muito, tinha ofertas fora do país, enfim, estava sempre trabalhando muito bem, mas sempre fazia com que algo na vida dele fracassasse. Alguma coisa acontecia, Luiz, não durava esses empregos. E ele trouxe isso, achando que era da ordem do dinheiro, da matéria, do financeiro. E quando jogou-se ali, né, o tal do jogar-se é falar o tema. Ele trouxe esse incômodo há anos que ele percebia, e na verdade, quando foi para ele uma grande surpresa e para mim também, estava ligado ao pai, do qual ele não falava com o pai há mais de 5 anos, né? Eu não sabia nada da história dele, e tudo começou a aparecer no campo, quando ele teve emoção, e aí, o que acontece? A ligação do pai, né, estava diretamente ligado à carreira, aos negócios. Então, ele tinha que fazer as pazes, Luiz, com esse pai, com essa história, com essa dor, né? E aí mal sabia nem ele, nem eu, porque, de fato, quando a gente faz essas lives, Luiz, eu volto a falar que legal a sua ideia, porque até eu fico mais assim, mais calmo, relaxado, porque é um assunto tão lindo, sem brincadeira. Se a gente tivesse live 1 ano, teria 1 ano de coisa para falar. É incrível, a gente não tem... E é uma dinâmica viva, né, Luiz? Porque a constelação familiar... É justamente isso. Eu acho incrível da constelação é a penetração que ela tem, né, em vários campos, inclusive de outras terapias, né? Isso mesmo. Você, na live passada, você disse que alguns terapeutas levam clientes em processos que estão passando com eles para constelar com você. Então, eu acho isso de uma beleza tão grande da constelação familiar, que ela realmente, quanto mais a gente falar de constelação, eu creio que mais as pessoas terão uma vida muito mais leve, né? Essas dores que muitos carregam numa vida inteira, né, Fábio? Porque a gente não está falando... Falou tudo. Às vezes você tem pessoas que constelam com 40, 50, 60, 70 anos, ou seja, imagina a pessoa ficou 70 anos carregando uma dor que vem do pai, da mãe, de um sistema, de um ancestral, enfim. Então, assim, é muito importante que quanto mais pessoas puderem estar falando sobre esse assunto, e o nosso canal está aberto para as pessoas falarem sobre esse assunto, para que as pessoas tenham essa vida um pouco mais tranquila. E esse é o propósito da egrégora, né? A egrégora, quando foi criada, eu notava que embora existissem vários terapeutas, várias terapias, mas a gente não sabia muito bem como isso podia nos ajudar, né? Não estou dizendo assim, ó, faz que vai dar esse resultado. Não é essa questão. Isso, não, eu entendo. Não é isso. Mas assim, como é que é esse processo? Que tipo de processos as terapias complementares integrativas trabalham? Então esse é o propósito da egrégora, né? Para trazer essa luz a pessoas que já tentaram uma vida inteira dentro de um sistema tradicional, né? Seguiram a cartilha da vida tradicional e mesmo assim não se encontraram, né? Então a egrégora vem, está aí 1 ano e meio para fazendo, tem muito material aqui no Instagram, no YouTube, Facebook, agora no Twitter também, para trazer essa luz, né? E olha só, já te mandei aí, né? A egrégora já te conseguiu mais uma seguidora, a Ivone Delgado já disse assim, ó, já fui lá seguir o Fábio. Gente, obrigado, Ivone. E é uma alegria, o Ivone, né, que você falou, né? A Ivone. Ô, Luiz, é isso que você falou, é verdade, gente. É verdade, porque é novo, sim. Eu acho que cada vez mais, Luiz, pegando o gancho da tua fala, eu vivencio com toda a minha verdade, viu? Com toda a minha humanidade, os meus erros, as minhas caídas, as minhas retomadas. Eu sou ser humano. Mas eu gostaria de retomar do que você falou, porque é por aí, né? A constelação não é uma receita que você fala assim, isso, aquilo. É algo que... Aí a gente entra no tema, né? Por que a gente fala, quem deve constelar? Primeiro, se você tem uma necessidade, né, Luiz? Você percebe, porque isso não é só a constelação, tem várias vertentes, até da psicologia, que explica, né? Essa coisa que você... Quando está fazendo uma constelação... Peraí, eu ia falar uma outra coisa, Luiz, por isso que eu... É muita ideia. É muita ideia que passa na cabeça mesmo, é verdade. É muita ideia. Vamos aqui ver se tem Mas, enfim, por que é? Deixa eu... Lembrei. Por que quem deve, né?
Por que quem deve? Porque tem pessoas, Luiz, que já me que já me perguntaram, né? Acha que é para você fazer algo, para você ganhar algo. Não é, apesar de ser diferente, né? Você vai fazer uma sessão ali com uma constelação, né? Hoje agora não tá, eu creio que ninguém está fazendo ainda, né? Constelação de grupos, mas vai o cliente com uma queixa, ele não sabe nada do que vai acontecer. Ele fala isso. E aí a gente começa a trabalhar e vai sentindo, né? O que o campo vai jogando para ele, a gente vai perguntando para o cliente. A gente não fala muito, viu, Luiz? É o que o Bert fala, né? O movimento do espírito vai se fazendo e não tenho como te explicar de verdade. É algo tão bonito, tão sobrenatural, essa explicação, que o trabalho ele se faz automático. Ele vai começando, ele vai se deslizando, a gente faz uma pergunta, o seu pai está entrando aqui, como que você vê isso? Aí algo já mexe nele, e a coisa vai acontecendo, Luiz. E aí o que de fato, eu, né, para falar bem leigo assim, bem fácil, eu falaria da constelação. A constelação, ela é um anjo guiador que vai te levar ali para onde está os seus bloqueios, os seus impasses, e a própria constelação fala assim, não só vamos olhar o seu bloqueio, vamos liberar? E então é isso que é lindo, Luiz, porque o Bert sempre falou isso, ele falou, a constelação, ela foi sendo construída, desenvolvida ao longo dos anos, né? Hoje conta-se 40 anos, o início da constelação. O que é constelação? Ela é uma compilação de outras vertentes também, né? O Bert buscou, ele foi um analista transacional também, ele buscou e questionou muito a análise transacional, ele estudou psicanálise, ele se formou em filosofia, né, Luiz? Então ele foi buscando Jung, ele falava muito do inconsciente coletivo, ele já falava de uma americana, Luiz, que se chamava Virginia Satir. Ela trabalhava com esculturas humanas. Então já eram precursores, né, dos trabalhos transpessoais, da onde a gente não ia ali para analisar um cliente, para julgá-lo, mas para entender. Aí, né, você fala assim para mim, voltando atrás, Fábio, o que é fenomenologia? Quando perguntavam para ele isso, Luiz, para o Bert, ele falava, a fenomenologia, ela é nada mais que eu trazer tudo que eu sou, minhas dores, minhas alegrias, meus sofrimentos, minhas frustrações e olhar. Eu olho para aquilo e eu falo, o que eu posso mudar? Aí o Bert fala, é agora, é nessa sessão, com rituais, Luiz, de repetições de frases de, às vezes, 30 segundos, 1 minuto. Às vezes você vai reverenciar uma ancestralidade que está doente. O que é isso? É muito legal. Se você quiser me cortar, querido Luiz, pode me cortar, viu? Não, mas é que as ideias vão vindo. Não, pode falar. Que aqui tem uma energia, viu, Luiz? Eu sei muito bem que você sente, meu queridão, e deve ter muita gente muito bruxinho aí. A gente sente uma energia, né, Luiz? Uma alegria. Gente, é tão lindo poder compartilhar tudo isso. Eu vou dizer para vocês que, olha, 2006, hein, Luiz? Eu tenho 14 anos que eu vou te dizer com toda a minha humildade, Luiz, parece que eu comecei ontem. Porque a gente vê milagres de fato acontecerem, e não é o constelador que faz, não é mágica, não é poder de ninguém. É o alto poder, é o que o Bert fala, né? A constelação te leva lá dentro, te fala, chega, né? E te mostra, você não precisa carregar isso aqui, ó, não é teu. Aí, Luiz, tem casos de constelações que são um rebento. Tem outras, cada um leva um tempo. Por isso que pergunta, quem deve? Primeiro, se você sente um impasse, como esse rapaz, não importa que você ache que seja da área financeira, ou você acha que, eu achava, há 2 semanas atrás, olha que interessante um comentário, Luiz, de uma cliente. Eu achava que o problema era com o meu marido. E ela levou esse tema, né? O problema do relacionamento dela. Foi a coisa mais linda. A última coisa que era culpado ali era o marido dela. E ela entendeu. E ela, né, foi a coisa mais linda, porque ela mesma, o movimento do espírito, né? Foi indo, a constelação dela foi caminhando para mostrar para ela que o negócio era com ela. Era ela que estava segurando. Então, o que é esse segurar?
Vamos falar rapidinho, Luiz, e todo mundo que está aí. Scripts familiares. Nós nascemos num seio familiar. Vou dizer para vocês ficarem já bem aliviados, todos nós estamos no mesmo barco. Não nos livraremos dos scripts. Uns pegam mais, menos, mas todos, porque a gente sai de um seio, né? A gente entra num seio familiar, e esse seio, Luiz, claro que vai influenciar o jeito que eu sou educado, se ela é composta por tios e tias, pelo meu pai ou não, pelo meu avô, se eu moro... Tudo isso influencia. E além de tudo isso, Luiz, aí entra os scripts. Eu vou dar exemplos bem assim fortes, reais, preservando nomes, claro, mas de clientes reais mesmo. Por exemplo, uma avó, Luiz, que era prostituta para sustentar a família, porque era realmente muito pobre, sem falar verbalmente, é o que a gente chama em constelação de segredos malditos. A filha dela entrou para a prostituição e a neta, que é a filha da filha, né, o que é muito triste, com 12 anos, chorava, Luiz, acho que eu contei isso na outra live, ela chorava, ela sofria, mas ela falava, é algo maior do que eu sei que eu faço uma coisa errada, uma menininha de 12 anos falando. E ela não sabia, mal sabia ela, que ela sabia sim, né? Porque é isso que o Bert vem dizer, né? Ele quis até o final da vida dele, Luiz, cientificar mesmo, né? E ele está nessa busca, né? Eles querem dar exemplos científicos de que há realmente uma mudança, porque há realmente uma mudança. Né? Eu lembro de uma consteladora que eu entrevistei, e ela foi tão bonita, eu falei, não é mágica. Ela, Fábio, é sim. Tem casos que é que nem mágica, porque independe da gente acreditar ou não. Eu atendi uma PhD, Luiz, que ela me fez suar, japonesa, que era um crânio, e ela questionava cada vírgula. E eu falando para ela, não é para você questionar, não é para você ficar entrando em questionamento racional. Ela fez a constelação, foi truncada, foi difícil, mas ela fez. E ela saiu criticando. E foi incrível. Eu falei, você tem o direito de pensar assim, ok, não sei o que lá. Chegou a comentar que eu não sei se valeria esse valor que eu paguei. Ok, foi embora. 6 dias depois, Luiz, ela chorava copiosamente, como uma criança, dizendo, eu não sei o que aconteceu, que aquilo ali que eu esperava, que era algo, né, muito íntimo dela, mas envolvia até judiciário, ela teve uma liberação naquela semana. Então é o que eu falei para ela me agradecia muito, eu falei, eu pego o que é meu, mas humildemente eu te digo, esse trabalho foi seu, foi a sua liberação, com a sua família. Que perfeito isso, né? Fábio, vamos pegar meu lápis poderoso, calma, você tem uma travada, eu tenho um lápis, o lápis que eu Ho'oponopono, é um lápis mágico, e eu faço... Que lindo, que legal! E as pessoas simplesmente destravam. E aí está destravado, Fábio, com meu... que legal, viu, Luiz? Fábio, sabe o que acontece? Você vai falando esses casos, né? Esses casos que você passa no teu consultório, nos teus atendimentos. Isso, nos atendimentos, né? A minha percepção hoje, né? Depois de... Eu era um ignorante até tempo atrás, não sabia, ainda sou, né? Mas a gente vai aprendendo todos os dias. Isso que é falar, Luiz, nós somos sempre, porque a gente está sempre em busca, né, Luiz? Isso. Mas todos os dias eu tenho aqui o privilégio de estar recebendo conhecimento de várias pessoas maravilhosas. É verdade. Então eu sou um privilegiado nesse sentido. Mas sabe o que acontece? Eu tenho a impressão que as coisas, mais ou menos, com a constelação funcionam da seguinte forma, né? Existe um olhar humano aqui nosso, tá? Vou te falar aqui um leigo, tá? Existe um olhar humano nosso aqui para os fatos, vários fatos. Por exemplo, você falou de uma menina de 12 anos que estava se prostituindo. Ao nosso olhar aqui, a gente vai ficar lá, tadinha, meu Deus, que mãe horrível. A gente vai entrar com o nosso julgamento, a gente vai entrar com um monte de coisa. E realmente, pelo nosso olhar humano, uma criança de 12 anos, né, se prostituindo ainda com a permissão da família, dentro do nosso olhar aqui dessa sociedade e tudo mais, é terrível. Mas dentro de um campo, né, como vocês chamam, desse campo sistêmico, ela está cumprindo um papel que precisa ser liberado, né, cara? Luiz, então, me arrepiou, te dou minha palavra, porque você complementou o que exatamente, é isso aí.
além do nosso julgamento, parabéns, Luiz, porque vai além, inclusive. Ela tá sendo fiel a um script. Luiz tem aquela frase forte, fracassarei por você, papai. Que é pra gente, quando quebra maldições familiares, olha, me arrepia. Aí é um dos últimos trabalhos do Bert, né? Onde a gente já vai com a frase realmente de choque, onde a pessoa tem que entender que ela tá... Isso aí é para trabalhos muito densos, né? A pessoa está tendo dificuldade do entendimento, aí a gente já revela para ela. E ela repete frases assim: por você eu morro, mamãe. Todos os dias eu estou morrendo por você. Aí a pessoa acorda, dá um choque, pode ter uma crise de choro. Geralmente, né, são frases de impacto já da penúltima fase dele, né? Então é muito forte, né, Luiz? Porque é o que você falou. A pessoa nem entende. E é como essa menininha lindamente falou. É triste, né? Mas é lindo o que ela falou, sim, porque foi totalmente transparência da alma. Eu não sei o que acontece, é mais forte do que eu sei que eu faço uma coisa errada, ela falou. Mas é mais forte do que eu. É uma lealdade. E é uma lealdade. Outra coisa que você me chamou a atenção do que você disse agora é nessa questão da ainda, né? Assim, como a gente é mental, né? Como a gente é mental. E muitas vezes... Luiz. A gente é muito mental. E muitas vezes, eu acho que não tem a menor necessidade de se provar cientificamente nada. Olha que... eu não dei minha opinião, eu penso a mesma coisa, Luiz. Não tem a menor necessidade, até porque... Olha a mudança das pessoas, né? Essa ciência, como quando a gente quer provar algo que... no campo de fenômenos, né, de forma científica, a gente está tentando trazer luz a essa ciência que até hoje não conseguiu. Por exemplo, digamos, essa ciência humana, esse olhar humano, ele não conseguiu curar uma família que tem uma menina de 12 anos que se prostitui. E aí você vem, traz uma técnica, né, que faz essa liberação, né, dessa criança fora desse campo científico, digamos assim. Exato. Né? E aí, exato, ninguém consegue explicar. Isso aí a gente quer provar isso cientificamente. Então, assim, se é para provar cientificamente, você faz o sistema tradicional, entendeu? Que passa-se anos e mais anos e mais anos, e a pessoa chega, às vezes, ao final de uma vida e não resolveu, continua com aquelas dores. Exatamente, Luiz. E tá tudo certo, né, cara? Assim, é aquela coisa, tá tudo certo. Então, acho que assim, a gente não tem a menor necessidade de trazer essa luz do cientificamente provado, entendeu? Para dar mais, digamos, peso a algo que não veio, assim, que se formou, né, cara? Então, assim, eu até questiono muitas vezes. Às vezes eu fico pensando, assim, sobre isso, assim, pô, mas será que é preciso falar que é assim, cientificamente? Porque tem sentido. Porque essa ciência, legal! Porque essa ciência, digamos assim, essa forma tradicional, né? Que você é psicólogo, você tem uma formação tradicional, o que é mais fantástico. Exatamente. Entendeu? Você tem uma formação tradicional, você buscou um outro caminho que faz com o teu coração, né? Luiz coterapeuta, hein, Luiz? Você hoje eu... assim, você está tocando a minha alma hoje, porque está tocando, é verdade, Luiz, esses pontos que você está falando aí, é muito profundo, porque, Luiz, hoje eu falo, né, porque eu tenho respeito hoje pelos anos, né, Luiz, como qualquer pessoa, Luiz, eu sempre falo isso, gente, não é falsa modéstia, é realidade. Qualquer profissional, em qualquer área, eu escuto muito elogio, Luiz, né, os grupos que eu faço, adoro explicar, né, Luiz, eu sei que eu tenho... não é ser exibido, é reconhecimento. Eu tenho esse conhecimento, que eu sou carismático, que eu falo bem, e aí o que eu faço? Eu quero usar para o bem, né? Então, mas eu falo assim, gente, não é manchando o carinho do elogio de vocês, mas para e pensa, qualquer pessoa que qualquer assunto, vai estudar, né? 14 anos um assunto, qualquer pessoa fica boa, Luiz, e eu não me acho maior estudioso, mas é o que você falou, eu tive que enfrentar preconceito dentro da classe acadêmica. Imagino. Teve gente que teve como é que fala? Críticas pesadas, sabe, Luiz? Mas aí é aquela coisa, é o respeito, né? E eu acho que cada um, porque a gente vê também psicólogos e psiquiatras também envolvidos com constelações, você sabe disso, né, Luiz?
Para quem não sabe, gente, a vara criminal judiciária, ela é uma grande utilitária, foi a primeira, vocês saibam vocês que na Bahia, Curitiba, São Paulo, utiliza-se muito, não é pouco, a Flávia Vilaverde, também, que é do Instituto Vilaverde, né, que junto com a mãe dela, Luiz, foram minhas professoras, eu acho que é uma sumidade, a Selma foi aluna do Bert Hellinger, né, ela é referência nacional, e eu acho isso lindo, né, a gente poder utilizar, ela trabalha dentro com prisões, com penitenciária, entrando com constelação familiar, juízes, vocês podem entrar, tá lá tudo no Facebook, todas as matérias eu salvo lá, Luiz, no Fantástico, tudo que você pode imaginar em programas importantes, falando dessa técnica, que tem um juiz lá que ele fala assim, eu não consigo explicar, mas quando a gente utiliza esses profissionais, dentro ele usa para casos, só casos de separação, né, Luiz? Me fugiu o nome dele agora. E ele falou, é incrível, a gente bota um profissional de constelação, quase sempre se resolve e de uma maneira que a gente não consegue entender, porque até uma hora atrás, os dois estavam ali batendo o pé, não vou, e é como se libera, né, Luiz? Eu já vi 2 liberações, Luiz, judiciais em trabalhos que eu já fiz, assim, né? É muito lindo, porque a gente nem imagina. Aquilo se libera uma energia. No campo judicial, Fábio, se trabalha mais a constelação na questão de uma sentença, ou seja, para o juiz tomar uma decisão, ou nessa questão dessa recuperação daquele detento. Acho que é a Érica. A Érica me ajudou isso. Eu acho que não tem necessidade de validar cientificamente. Gratidão, Érica. A Érica falou... Exatamente, Érica, é verdade. A Pérola falou que também vai constelar com você, já está aqui, ó. Senti firmeza nos amigos. Oh, que legal! Olha aqui, ó. A Pérola falou, gostei, quero saber mais sobre constelação e quero fazer. Tomou uma atitude. Sejam bem-vindos, gente, de verdade, viu? Foi até bom, né, Luiz, que eu não sou, assim, profissional que nem o Egrégor, que não faço aquele 1 milhão de vídeos, né? Não, mas eu tô falando a verdade porque eu falo de coração, Luiz, mas o que eu ponho ali são coisas, assim, pertinentes, né? Então tem o canal lá no Facebook, só sobre isso, não é só coisa minha. Eu trago matérias, às vezes, de outros institutos, trago matérias de televisão, reportagens, assim, muito lindas, né? Sempre, e eu concordo com vocês, gente, porque o próprio criador, por mais que o Bert tinha esse lado que ele queria colocar à luz da ciência, ele era o primeiro que falava, e eu falei isso na outra live. Podem acreditar, gente. Isso, pegando o gancho que você falou, Luiz, quanto mais a gente quiser racionalizar a constelação, podem acreditar. Aí pode até entrar no que pouco falam, mas eu acho bom falar. Existem trabalhos que podem ser travados em constelação. Não é culpa do cliente, não é culpa do terapeuta. Por que acontece essa trava? Uma das travas que ajuda, um dos alimentos das travas é o ego. Muita questão na hora ali, porque são energias, Luiz. Eu sempre conto de um caso de um PhD ele era PhD em biologia molecular. Quando ele foi, né, isso foi presencial, isso já faz alguns anos, e ele teve toda uma sensação, Luiz. Ele caiu de joelhos, ele chorava demais. Na vivência, ele não estava constelando, ele estava participando, estava lá no grupo. E aí entrou, o que é isso? Me ajuda. Eu falei, não se preocupe. Não se preocupe, libera. Tá com vontade de chorar? Chora. Não tem preocupação, não tem que você pensar em nada, você não tem que racionalizar nada, e nem é bom. Então, eu sempre falo para as pessoas, né, não sei se as pessoas sabem, Luiz, existem as constelações até sem temas. A pessoa não sabe o que ela vai trabalhar, ela está tão encalacrada em tantos temas, é verdade, a gente pode até achar engraçado, eu falo brincando que é para despistar o ego. Mas são coisas muito doloridas, viu, Luiz? E que, como você falou, às vezes a pessoa carrega 40, 50 anos, acreditem, ela se libera numa constelação. Coisa que ela carrega 30 anos, vai entender. Não dá para entender, gente, não dá para explicar. E o Bert sempre falava isso, não é uma dinâmica para se entender, é para se vivenciar. Então venham, né? Tem grandes nomes, Luiz, eu poderia falar para você grandes nomes no Brasil inteiro.
E sempre, o que eu vejo em comum dessas pessoas, porque eu acho que a gente tem que ter humildade em caminhar junto, aprender, saber discordar, mas ter sempre o respeito, né? Mas o que eu sempre vejo em comum de pessoas sérias, de consteladores sérios, é isso. A gente sabe que o trabalho não é nosso, tem que ter uma entrega sim, você não pode julgar, estou atendendo... Eu atendi uma doméstica, Luiz, tão linda, mas que menina linda, ela foi um dos casos judiciais, né? Que ela ganhou uma casa, que estava presa, porque o pai dela teve uma traição em uma outra família, né? Aí todo um trabalho de anos e anos, e ela não foi constelar isso. Mas essa mulher foi tão linda, Luiz, porque ela pediu para fazer em 12 vezes, mas não pediu R$1 de desconto. E eu acho isso tão formidável. Olha o valor que ela deu para esse trabalho, né? E aí, Luiz, ela comentou assim, um passão. Inclusive, porque daí entrou a história do pai e tudo, né? E aí ela falou, inclusive, tem uma casa que eu teria direito, mas está na justiça. E não trabalhamos isso, mas apareceu, né? Aí até botamos bonequinho, não sei o que lá, o que você acha? A coisa se dissolveu. Que coisa mais linda, né? Então ela era casada, muito batalhadora, né? Tinha a vida delas lá no Rio de Janeiro, mas queria voltar lá, né, pro sertão, lá para o interior, era bem mesmo assim, no norte, nordeste, né, do lado de lá. E o sonho dela era ter a casinha dela, né? Enfim, eu acho que tem tantas histórias, Luiz, que a gente poderia contar de liberações, e o que eu quero dizer para vocês, por mais que vocês não acreditem, para quem não conhece, pode desafiar, se você quiser, para você ver, né? Porque a gente, quando fala quem deve, justamente eu falei agora para provocar, né? Não vá por curiosidade, não vá como se joga um tarô, não vá como se você quisesse saber algo, não é isso. A constelação é muito mais forte do que isso. Ela é muito mais profunda. E aí, Luiz, ela pode mexer mesmo. Né? Eu estava em terapia, Luiz, lá atrás, né? Quando eu fiz a constelação, é algo que não dá para você explicar, não estou brincando, e pode te perturbar, porque o nível de liberação foi tão grande para mim, né? E que eu achava que eu estava esperando aquela liberação, mas foi muito forte, Luiz, porque eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu sempre comento isso porque me toca até hoje. Meu paizinho já faleceu, né? E na verdade eu levei um problema com ele, porque a gente se amava, mas tinha muito problema de relacionamento, não dava para entender, era algo fora da explicação, né? Tinha amor, mas tinha muita dor também no diálogo, na vivência. E como é que você pode dizer, Luiz, como é que você pode explicar o meu pai lá em Campinas, né, que é minha família paterna é de Campinas, um beijo para todos eles lá, e o meu pai me liga nesta noite, muito emocionado, chorando muito, porque ele era um pai bom, mas ele era fechado demais, sabe? Muito sofrimento, né, Luiz? O meu pai foi filho, a minha avó era de Treviso, da Itália, o meu avô da Espanha, vieram fugido de guerra, né? Se juntaram assim, meio que adolescente, jovem, tiveram que se virar, tendo perdido família em guerra, você imagina, né? Então, meu pai era um homem bom, mas muito fechado. Olha que interessante, né? Tem aquele que chama decodificação biológica, né? Que são as doenças e os históricos emocionais. Meu pai morreu de coração grande. E ele não falava, ele guardava tudo dentro dele. Você vê que coisa, né, Luiz? Mas o que me tocou? Nesta noite, eu lembro que foi em outubro de 2006. Só não lembro assim, a data, né? Aí ele chorava muito, Luiz. Me perdoa, filho, né, pelo pai. Aí começou a falar tudo que ele não falou ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, né? Pedindo perdão. E me tocou muito, né? Eu falei, pai, não... Nossa Senhora, né? Foi aquele baque, porque eu tinha feito constelação naquele dia. Então, a constelação, na verdade, para fechar uma gestalt aqui, ela vai iniciar quando acabar comigo. O cliente vai marcar comigo, vamos marcar uma constelação? Vamos. Traz um tema que você sente no seu coração, não vai ter certo, não vai ter errado. Não se preocupe, se você achar que é um e aparece outro, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem uma força, Luiz, no campo morfológico que não deixa a gente, só se for muito teimoso. Por isso que eu falo, cuidado com, né, tem que ser sério em tudo, né, Luiz? Qualquer terapia que você busque, não é o melhor do mundo, mas é aquele profissional que você sabe que ele é comprometido e sério. No sentido mais importante. Luiz, tem gente que quer constelar, em 3, 4 meses eu falo, não vai constelar. Não vai. Se eu quisesse, dinheiro. Não, se você pensar nisso, Luiz, eu já vi
coisas terríveis no meio terapêutico, e tem gente que fala, nossa, Fábio, cuidado, fecha a boca. Eu gosto muito de denunciar, sabe, Luiz, até para mostrar, porque nós somos seres humanos. Tem muita gente que, no meio terapêutico, pensa muito em dinheiro. Eu só falo o seguinte, cuidado, porque se você pensar na matéria primeiro, a matéria te dá voltas, e o espiritual não. E é isso que o Bert fala, né? Então, entra com o espiritual, no sentido da alma, né? Do seu movimento, Luiz, porque quando a gente busca, a gente encontra, viu? E é isso que a constelação, para fechar então essa pergunta, por que quem deve e quem não deve? Se você for para curiosidade ou para especulação, das duas uma, ou ele pode travar o seu trabalho, já travou uma moça que ficou muito frustrada, e não tem, é incrível, porque as pessoas, até quem não conhece, olha, não tem uma energia, tem um troço mórbido, Luiz, que cai assim, pof, perde a vida. Dá um bloqueio, Luiz, é um horror. Tem uma declaração de amor aí, ó. Amo você, Fábio, diz a Milta. Ô, Milta Barbosa, uma lindeza, eu também. É uma querida, viu? O pessoal lá de Minas, do interior. Ela é um amor fraterno. Eu também amo a Milta, viu? Olha só, a pergunta. A Milta, olha, Luiz, a Milta e outras pessoas que eu vi entrar. Eu fazia grupos lá em Pocinhos, Luiz. Pocinhos do Rio Verde, um lugar lindo, em Caldas, Minas Gerais, sabe? Pessoal tudo lá dando apoio. Pessoal tudo assim também, sabe? Que dava esse apoio, estava lá presente nos grupos, né? Vivenciamos coisas lindas. É o amor, né, gente? Só o amor, viu, Luiz? Tá dizendo, só o amor que cura. Tá com saudade de você. Olha só a pergunta da Mari aqui. A Mari pergunta assim pra gente. O que acha da constelação com cavalos? Muito obrigado, Mari. Olha só, deixa eu te falar. Vivenciei de olhar, né? De observar 2 consteladores. É emocionante. Deixa eu te contar, Mari. Eu não vi, mas uma amiga minha, amiga irmã do coração, Marise Godinho, essa eu falo o nome que é irmã mesmo, eu sei que ela é uma referência. Ela foi fazer um retiro com um papa lá da Gestalt, né? Ele é escritor de livros e tudo. Agora, vocês me perdoam, gente, hoje essa memória, viu? E aí, olha que lindo, Luiz e Mari. Ela falou, teve uma dinâmica lá, Fábio, que ele foi e falou pra gente, você vai no rio, não sei o que lá. Aí quando você chegar lá, os peixes vão chegar até você, vão fazer... Aí a mulher falou, você tá maluco? Ele falou, você pode confiar. E cada um foi fazer um exercício, porque era numa fazenda dele, né? Nossa, eu tenho... É Poncionato. Eu vou achar o livro dele, viu? Ele é um senhorzinho lindo, Luiz. Ele é o papa da Gestalt. Jorge Poncionato, Ponciano, uma coisa assim. E aí, Luiz, as pessoas voltaram encantadas, porque falavam, gente, os animais deram resposta pra gente, Fábio. Os peixes se mexiam. E aí... Só para voltar, né? Na do cavalo, na verdade, eu estava num retiro de xamanismo, né? Com o Bu e com o Bill. São 2 pessoas muito sérias, né? Descendentes mesmo de índios e tudo. E tem todo um trabalho seríssimo, né? Que é lá no estado do Rio de Janeiro. Esqueci o nome da cidadezinha mesmo, mas é tipo assim uns 250, 300 quilômetros do Rio. E aí faziam esse trabalho, Luiz. E é incrível, porque as pessoas precisam, assim, ter toda uma concentração, um silêncio. O cavalo olha para o seu olho, você não tem como explicar. Ele te passa mensagens, ele te responde com a pata, né? com aquele negócio que ele faz barulho. É emocionante, gente. E tem constelações hoje, gente. Tem tudo quanto é área. Organizacional. É muito linda, né? Eu fiquei mais assim mesmo no consultório, Luiz, nos grupos, porque... Eu fui uma pessoa, Luiz, mas eu não estou falando como vítima, não, pelo contrário, como testemunha. Eu fui muito dilacerado, né? Uns anos atrás, na minha infância, eu tive uma história muito dilacerada. Então, por que eu falo isso? Não é justamente como testemunho, a gente pode sim construir a nossa história. A gente pode e deve sim pegar o nosso destino e o destino de papai, de mamãe, com as suas desgraças e tudo que não era bom. Não é pecado, não é mal eu olhar para isso. E olhar que teve desgraças. E tem coisas que você nem sabe que teve desgraças, mas sente como essa menininha, né? Que eu dou sempre o exemplo dela. E tem outras 1000 histórias, gente, que a gente passaria assim horas
porque é emocionante de escutar e de ver as liberações, Luiz. Elas acontecem assim, desse jeito mesmo. A pessoa fala, essa japonesa aí do PHD, ela fala, olha, realmente não dá pra gente botar nem em palavras, né? Eu falei, não dá. Mas o que importa é que liberou, né, minha filha? É isso aí. Pra que falar, né, Luiz? Pra que a gente ter que botar aquilo tudo já, formatar e botar num quadrado, né? Acho lindo que justamente essa dinâmica seja viva, né? E que o amor é isso, né? O movimento da nossa alma é isso. O que eu queria falar com esse testemunho meu, Luiz, é dizer para vocês que por mais que você tenha na sua família, e geralmente nós temos histórias difíceis, né? Mas tem umas que tem mais pesadas, como tráfico de drogas, bandidos, tudo isso eu já atendi. É muito pesado, gente, você não ter opção, né, de um rapaz bom de coração falar para mim, eu não queria fazer parte do tráfico, eu não quero, mas ou eu faço na marra, porque a minha família faz parte do tráfico, ou eu tenho que me deserdar da minha família. Então são questões que um terapeuta, Luiz, não pode ter julgamento, ele não pode ter pré-concepções do que ele não acha nada, ele não sabe nada, a gente não sabe nada, Luiz. A gente não sabe nada. Dentro desse campo morfológico, o que aparece ali é o que o Bert fala, acolhe, abraça. Ah, mas ele foi um estuprador, nós não vamos passar a mão na cabeça. Teve uma cliente minha em psicoterapia, Luiz, falou, fiquei sabendo que você é constelador. Esse Bert aí, né? Eu falei, eu discordo dele em muitas coisas, viu? Não pense que você está errado em achar que honrar pai e mãe é estar fazendo a vontade, ela estava indo, né? Fazer coisas que a mãe queria que ela fizesse, Luiz, e a justificativa é que ela estava honrando a mãe. Eu falei, isso não é honrar a mãe. Cuidado com o que te ensinaram. Honrar a mãe é você honrar a vida que ele te deu, que teu pai te deu, que o teu pai te deu, teu pai e tua mãe te deram, né, Luiz? E se a minha mãe usa droga, se a minha mãe é prostituta, se a minha mãe não trabalha, se a minha mãe bebe. Eu estou falando casos caricatos, gente, mas eu estou falando tudo, qualquer tipo de julgamento que o filho possa entrar, se minha mãe não trabalha, se minha mãe trai meu pai, não é problema teu. Não é problema teu. Agora, se o filho se mete, Luiz, vai se ferrar. Porque é aí que o Bert fala, a gente entra no lugar de arrogância. Olha aí. Show de bola! Olha a pergunta da Darlene aqui. Na verdade, é um depoimento da Darlene aqui no YouTube. Já participei de uma constelação presencial em que desencadeou um choro incontrolável em mim. E não era a minha constelação, mas foi tremendo. Me senti diferente sim, depois. Pra melhor. A nossa amiga Edna Maria Ciscoelho, Edna querida, essa aí é das antigas da regra. A Edna pergunta assim, uma criança de 8 anos pode constelar, Fábio? Muito obrigado, querida Edna. Já fiz pouquíssimas constelações de crianças, pode constelar com algumas condições. Que papai e mamãe estejam juntos. Ah, mas os dois juntos não dá. Façam de tudo para poder dar. Se realmente não dá, leva a mamãe, não vai sozinha. E eu vou dizer para vocês, pais, os poucos que levam, segurem, aperta o cinto, Luiz, porque vai pai e vai mãe, muitas vezes, gente, com todo o respeito e carinho, mas com toda a verdade, culpando um filho, mas é tão esplendoroso, Luiz, não há exceção. Pode ser cearense, pode ser filho de francês, pode ser carioca, eu estou te falando coisas reais que eu já vivenciei e algumas poucas que eu fiz. O filho é um grande revelador, não sabe o que acontece. O pai violento, às vezes, você vê ali que pelo olhar o pai já está ameaçando, né? Mas tem algo que acontece que o filho é um revelador. O filho começa a falar tudo. Na verdade, quase sempre o problema não é do filho, é dos pais. Então é muito lindo, é muito forte. Então, só para a gente não perder muito tempo, pode sim. Forte. Isso é forte. E as crianças são grandes reveladoras. Então, cuidado, papai e mamãe, que estão levando o filhinho, achando que são culpados, né, Luiz? E a gente escuta isso verbalmente, conscientemente, porque se ele não tivesse nascido, se ele isso, se ele aquilo. Quando a gente bota o menininho ali, por quê? Porque criança é luz, criança é pureza. A criança, ela é completamente movida pela alma ainda, né, Luiz? Ela não está ainda totalmente no ego. Pelo contrário, ela vai começar na adolescência a ficar, né, digamos assim,
tem que ficar atento com o ego. E a criança, ela é livre, então ela denuncia mesmo. Às vezes ela nem quer falar aquilo, sai um choro, sai uma denúncia, com um olhar. Ela às vezes nem abre a boca, então pode sim, mas cuidado, porque... Com a própria atitude, né? Fábio, Exatamente. Poderíamos dizer que quem deve constelar é quem está comprometido com a sua cura? Parabéns, sim. Sabe por quê, Luiz? Aí eu complemento assim, para ser verdadeiro mesmo. Gente, de todo meu coração, eu acho que quanto mais o tempo passa, Luiz, mais eu percebo esse negócio. Por isso que eu falo bem, Luiz, né, de ter conhecido a egrégora, e conhece, mas falou, é tanto assunto, é tanta coisa legal, né, Luiz, que eu acho que todo mundo pode se beneficiar e a gente vai aprendendo, porque, Luiz, eu sou muito coração e muito alma. Se tivesse que ser escravo da matéria, porque, né, esse mundo capitalista, né, Luiz, não vamos ser hipócrita, não, a gente tem que pagar a conta sim, é bom ganhar dinheiro, mas eu digo, se a gente fica escravo da matéria, né, ao ponto de só pensar nela, aí também não dá, né, acho que não é por aí, né. Mas desculpa, Luiz, eu acho que eu perdi o que você perguntou mesmo? Fala de novo. Eu perguntei o seguinte, poderíamos dizer que quem deve constelar, quem está comprometido com a sua cura? Então, aí que eu falo o seguinte, se você está comprometido, você vai saber se tem incômodos ou não. Sabe por quê, Luiz querido? Eu vou te falar a verdade. Às vezes a pessoa, ela não tem que constelar. Mas vamos ser sinceros também. Luiz, é difícil uma pessoa que eu conheça, que já se aproximou da constelação, falar, nunca você tem nada. Difícil a pessoa falar, não tenho nada para constelar. Mas eu acho que se tiver essas pessoas assim que falam isso, eu não sinto que eu tenho nada para constelar, não constele. O que é constelar, Fábio? Olha que lindo. Eu escutei de uma consteladora uma vez, eu guardei, ela falou, é só você ir, saber que você, na sua cabecinha, você tem um encontro marcado com uma dinâmica terapêutica. Mais nada. Não se preocupe em saber o que vai acontecer, só vai assim. Eu estou indo cuidar de mim. E vai. Né? Mas aí, Luiz, a pessoa tem que saber que ela tem um incômodo, né? A gente sabe, Luiz. Até outras vertentes falam, né? O existencialismo, que eu adoro, o humanismo, ele sempre fala. Você sempre sabe. Você pode ter certeza. A pessoa... o que é esse incômodo, Luiz? Eu vou te dar casos reais. Um homem ou uma mulher pode ter problemas afetivos com o namorado, com o noivo, com o marido. E o problema é ela ter essa sensação que desde 17, 18 anos ela passa aquela coisa ruim, ela tem aquele sentimento, ela tem repetições de vivências, Luiz, que aconteceu com o namorado, com o noivo, com o marido. Aí é um exemplo, né? Opa, será que o problema não é comigo? Está se repetindo muito essas histórias. Eu estou tendo esses incômodos afetivos e repetitivos com outros parceiros, até antes de eu casar. Então, será que... Então, você pode ter certeza, Luiz, se tem um incômodo, a pessoa vai saber. Se ela ganha mal e é super competente, ela tem que ter consciência disso, né? Porque tem casos assim que são lindos, geralmente, Luiz, é tão lindo, eu não conto, né? Porque, primeiro que eu não sei tudo, e eu também posso errar. E quando eu erro, Luiz, é tão bonito. Eu estou em grupo assim, Luiz, eu falo assim, gente, você quer ver que vai acontecer tal coisa? Aí a constelação muda. E eu tenho humildade, Luiz, porque eu olho o Bert assim, né? O Bert, no primeiro livro, o excluído ainda era excluído, sabia? Ele não incluía ainda. Aí, ao longo dos anos, né, você vendo amadurecer, muitas coisas ele mudou. Ele falou da espiritualidade, né? Perguntavam para ele se era espiritual o trabalho. Ele falava, não, de jeito nenhum. Aí lá no final ele falou, sim, eu tenho que me render. O trabalho é completamente espiritual. Mas espiritual no sentido, né? Da sua essência interior, né, Luiz? Do que é realmente o holismo, né? Do todo mesmo, né? Todas as nossas histórias, né? Ruins, boas, tristes, e enfim. Então é isso, meu querido. Já tomamos aqui um esporro da Vivian, dizendo assim, meninos, vocês não me avisaram. Perdão, Vivian. Eu acho que eu mandei sim, Vivian, pra você. Eu mandei pra alguns antes. A gente não mandou. Foi? Não. Ei, Vivi, perdão, então. A gente assume a responsabilidade. Gente querida, esse foi o Fábio Zanin. Quem tá aqui no Instagram,
só seguir o Fábio aqui, nesse perfil aqui, tá? Quem é associado à egrégora de cura, o Fábio tá dando uma bonificação fantástica para quem quiser constelar. Chamem no privado. Lembrando, vocês que estão assistindo aqui, que irão assistir essa live depois, que se você é associado à egrégora de cura, você apoia o nosso trabalho, todos os terapeutas que fazem parte, que vêm aqui apresentar suas lives, falar sobre temas, concedem uma bonificação, um desconto no seu trabalho terapêutico, certo? Então você pode fazer isso. É um presente que essa galera dá pra gente, que a gente adora, pra gente poder manter esse trabalho com qualidade, trazendo sempre assunto, 3, 4 lives no mesmo dia. Então, é bem bacana. Eu te agradeço de coração, Fábio, por essa live. Luiz. Quarta-feira nós temos mais do Isso, quarta-feira que vem, né, Luiz? De coração, Luiz, a você, viu? A minha gratidão também. Vamos juntos, um abração e muito obrigado, viu, Luiz? Tamo junto, porque parece que não teve uma hora, assim, não teve uma hora. Foi incrível, rápido, né? Foi rápido. Foi 10 minutos que nós estamos falando. E eu te agradeço, Luiz. Vamos em frente, agradeço a cada um que veio aqui assistir, né? Maravilha. Estamos aí, gente. Um grande abraço. Eu também quero agradecer aqui aos nossos associados da egrégora de cura que fazem esse trabalho poder acontecer. Gratidão enorme a todos vocês. Gratidão a todos vocês que estão aí. Eu quero fazer um pedido especial de coração. Gente, compartilhe essa live. Olha o tanto de conteúdo maravilhoso que a gente falou aqui e que pode ajudar outras pessoas. Então, assim, é verdade. Vamos compartilhar. Você que está no Instagram, pega o aviãozinho, manda pra galera e deu, tá tudo certo. Você que está no YouTube, Facebook, curte, segue o canal, pega o link, compartilha nos teus grupos de WhatsApp. Você que está no Facebook, marca a galera aí também e tudo mais. Você que está no Twitter, retuita essa live também, que enquanto mais pessoas vamos trazer muita luz. Gratidão a todos. Às 21 horas, nós vamos falar de mapa astral com a Louise Prats. Que legal! Aqui nesse Instagram. E aí eu vou desligar agora, porque eu vou carregar meu telefone e eu agradeço a você. Fábio, deixa uma mensagem. Paz e bem, gente! Calma, deixa uma mensagem pra gente terminar essa live aí, eu vou ficar caladinho e aí vai terminar a live com a tua fala. Ah, então que legal, viu, Luiz? Vou pedir, então, né, para a gente fechar os olhos, todo mundo que estiver aí, e simplesmente você olha seu pai e sua mãe na sua frente e fala assim para eles: o que eu mais poderia desejar de vocês? Mais nada. De vocês eu já tive e tenho tudo. A vida. Agora você junta suas mãos, sentado mesmo, vai abaixando, reverencia esse pai, essa mãe, e fica lá um pouquinho, lá embaixo. Diga: eu sou o pequeno, e vocês são os grandes. E pode ir voltando. Agora você imagina papai e mamãe indo atrás de vocês. Acolha tudo que vier sem julgamento, mesmo se eles não foram bons para você o suficiente, se a nossa criança interior julga de alguma coisa, não importa. Agora imagina eles atrás de cada um de nós, nos abençoando apenas, sem julgamento. A gente olha para frente e diz: eu tomo o meu destino e eu conto com a vossa bênção, pai e mãe. Então isso que eu gostaria, Luiz, de dar de